Graças pais, queridos, queridas, amém. Mais uma vez uma alegria poder estar com os irmãos, com as irmãs, falando das coisas de Deus, falando de Jesus, que é um privilégio, uma honra para todos nós. Quero desde já agradecer a todos pelo apoio da noite de ontem, o nosso evento, para pagar o nosso terreno. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe os irmãos que doaram, fizeram, venderam, compraram. A todos, muito obrigado. Que Deus recompense, proteja a sua vida em todos os seus aspectos. Amém? Hoje eu quero falar sobre o livro de Apocalipse. Nós não podemos hoje ir no nosso lugar de culto, que é lá perto do Sebrae, por causa do decreto do prefeito. E hoje então nós vamos falar sobre Apocalipse aqui diretamente do vídeo, da tela, do celular, para que nós possamos também sermos edificados com esta palavra. E o livro, o texto de Apocalipse que eu escolhi, Apocalipse 3, versículo 18. Se os irmãos depois quiserem acompanhar, é um texto muito interessante, muito profundo mesmo. E eu escolhi apenas um versículo, que é o 18. Assim diz a palavra: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez, roupas brancas. E compre também colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então, ouro, roupas brancas e colírio. Queridos, vamos entender o contexto dessa palavra. João, o discípulo amado, aquele discípulo mais novo, era o caçula dos discípulos, e que Jesus o tratava como filho, com muito carinho. Ele teve uma visão maravilhosa do Apocalipse, uma visão profunda ao extremo, e ele ali escreve para 7 cartas, para 7 cidades, de Apocalipse, aquelas 7 conhecidas lá do versículo 1 até o versículo 4. E esse texto de Apocalipse 3,18 fala exatamente da última cidade, última cidade, que é Laodiceia, que é a Laodiceia. A Laodiceia, a palavra de Deus diz que ela é absolutamente morna, ou seja, uma igreja, uma cidade constituída, uma igreja constituída nessa cidade, e Laodiceia era uma igreja morna, nem quente, nem fria. E se nós formos analisar hoje esta igreja, parece muito com a igreja atual, que é uma igreja muito condescendente. A igreja hoje, ela quer se limitar aos padrões dessa época, e nós temos que entender, amados, que nós não podemos nos comportar com os padrões dessa época. Nós precisamos compreender de forma muito profunda que as coisas de Deus, os princípios de Deus são inegociáveis, e eu não posso permitir, ou nós não podemos permitir que o mundo entre na igreja ou entre nas nossas vidas. E eu tenho, como pastor, visto muito isso, as pessoas permitindo as coisas entrarem, as coisas do mundo entrarem nas suas vidas, e isso fazer com que eles enfraqueçam espiritualmente, enfraqueçam emocionalmente e dão vazão ao pecado. Então, a igreja de Laodiceia, que João está escrevendo aqui, a essa cidade, ela é uma igreja problemática, porque ela é quente, não fria. Então, quer dizer, ela não é exatamente a igreja ideal, porque a igreja ideal é aquela que tem que ser quente, cheia do Espírito, viver uma vida no Espírito impecavelmente, sem olhar para os padrões da época. E aí João escreve, já no capítulo 3, lá no versículo 18, algumas situações para quebrar essa situação da igreja de Laodiceia, para quebrar esses problemas que estão lá. Aí ele diz lá no versículo 18, na sua primeira parte, que a igreja precisa passar como ouro
purificar como o ouro é purificado, né? Então a igreja precisa se purificar, tem que ser aquecida como o ouro. Quando você aquece o ouro, você purifica o ouro e tira as suas sujeiras, né? as suas degradações. Então nós precisamos aquecer, nós precisamos como ouro aquecer a igreja, porque pelo verdadeiro fogo, né? Porque uma igreja aquecida como ouro, ela tem fé, uma fé viva, ela é purificada diante das dificuldades. Sabe, queridos, muitas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, para que nós possamos verdadeiramente, queridos, sermos lapidados por Deus, que quando nós passamos por lutas, nós oramos mais, quando nós passamos por dificuldades, nós vamos entender muitas coisas, nós vamos lutar contra a personalidade, contra o nosso caráter, com tantas e tantas coisas. Então, amados, nós temos que ser purificados como ouro. A igreja de Laodiceia precisa ser purificada para quebrar a mornice e a frieza. Amém? Então, a primeira coisa que João ensina para nós, que nós precisamos passar pelo ouro, né? Nós temos que ser purificados. A segunda coisa que o nosso irmão João também diz, é que nós precisamos usar roupas brancas, tirar as vestes antigas, as vestes sujas, esquecer as coisas ruins, esquecer os erros do passado, e ter uma veste verdadeira de santidade. Né? Uma veste branca. Então ele está dizendo para a igreja de Laodiceia: olha, seja purificado pelo fogo, para quebrar as imundícias, as sujeiras, tirar da sua vida, para que você possa vestir vestes novas, vestes brancas. E nós, como igreja, hoje, 2020, nós precisamos também a cada dia nos revestir do poder de Deus e vestir roupas, vestes brancas, e que nada impeça o padrão de excelência de Deus para nós e para a nossa vida. E a terceira coisa que João também coloca para a igreja de Laodiceia é o colírio. Olha que interessante, o colírio, né? O colírio que organiza, traz saúde aos olhos, e quer dizer então iluminação, uma iluminação espiritual, um discernimento espiritual. Então, João fala: olha, você precisa ser purificado com fogo, você precisa ter vestes brancas, e você precisa também passar o colírio, ou seja, você tem um discernimento, um direcionamento espiritual para a sua vida. E nós precisamos, queridos, é tão difícil que nós estamos vivendo, né? Pessoas próximas de nós tendo essa doença, algo difícil mesmo, muito triste, muito amedrontador, né? Nós precisamos falar: Deus, direciona os meus caminhos, direciona os meus passos, me dê o discernimento, né? Visão, sabedoria, né? A igreja de hoje precisa ter sabedoria para ela poder crescer num padrão exato de Deus, não olhando para os lados, não olhando para padrões mundanos. Nós temos que ser contramão ao mundo, essa é a verdade. Se a gente for igual ao mundo, nós vamos cair. Então, e o pecado vai entrar. A igreja tem que ser imaculada, porque ela é de Jesus, ela é o nosso Senhor, o noivo, chama-se Jesus Cristo, e Ele é maravilhoso, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é pleno. Por isso, amados irmãos, nós precisamos ter esse discernimento de Deus, para que Deus possa nos encaminhar, abrir as portas, fechar aquelas que devem ser fechadas. Nós precisamos alcançar um padrão emocional, para que a ansiedade, a depressão, aquela tristeza que vem e não sai, que nós precisamos disso de Deus nas nossas vidas, nós precisamos disso para o nosso dia a dia, para que nós possamos viver bem. Deus quer para a sua igreja que nós tiremos toda a sujeira, que nós vistamos roupas brancas, imaculadas, e que nós temos discernimento do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa nos ajudar a entender isso. Nós não possamos ser uma igreja igual a da Laodiceia. Nós temos que ser uma igreja amorosa, uma igreja verdadeira, uma igreja que não se importa o que os outros falam. Nós vamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, queridos, não se importe com o que as outras pessoas falam. Seja o que Deus quer que você seja.
peça perdão pelos erros, pelas falhas, recomece, mas recomece bem, para que você possa ser um abençoador e possa também alcançar as bênçãos de Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração para você, para toda a sua família, e para que Deus possa chegar na sua casa, trazer paz, trazer prosperidade, trazer coisas especiais para você. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedir a Tua bênção aos lares da IBN na casa do Pai. Abençoa, Senhor, cada casamento, cada família. Oh Deus, adentra nos nossos lares, oh Deus, quebra toda sujeira, quebra toda imundícia, quebra toda frieza espiritual, oh Deus. Que nós possamos ser quentes, cheios do Espírito, para que nós possamos falar do Senhor em tempo e em fora de tempo, que nós possamos ser amorosos, carinhosos uns com os outros, que nós possamos, ó Deus, ter vestes brancas e não sendo, ó Deus, perturbado pelas coisas do mundo, mas sim, que nós possamos ser fortes e dizer não aos padrões do mundo. Abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa cada família, cada irmão que estiver viajando, aqueles que estão na cidade. Abre as portas financeiras, Deus, do trabalho, de alguma forma, meu Pai, que nós possamos ser mantidos pelo Senhor. Ó Deus, mesmo com toda essa pressão que está havendo no mundo, a sua igreja possa ser restabelecida, engrandecida, ela possa ser protegida pelo Senhor, meu Pai. Tudo é para Ti. E obrigado, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é essa oração. Amém. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu digo, estamos à disposição, eu e a pastora Shelma, para ouvir você, para conversar com você, mesmo que seja por telefone, mas nós estamos mediante aquilo que é mais importante para Deus, que são as pessoas. E nós amamos vocês e queremos sempre ajudar. Estamos em oração praticamente o dia todo, por todos vocês, porque nós cremos que a oração, ela rompe e é ela que vai nos encaixar no querer do Senhor. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Amém.